Bem, pessoal, dando continuidade então ao nosso aprendizado sobre o PHP, nós vamos ver nessa semana a utilização de operadores, as estruturas de controle e a manipulação de funções, né? Eu vou tentar aqui mostrar com alguns exemplos práticos esses conceitos aí que são tratados nesse capítulo do nosso referencial teórico, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer. No meu caso aqui, como eu já disse na semana passada, a gente precisa estar com o Apache startado, tá? Para isso, obviamente, eu tenho que ir lá, acionar o champ e startar o Apache. Eu vou parar ele aqui. Vou inclusive sair aqui do champ e vou fazer o procedimento de novo, caso alguém não tenha visto. É só você procurar aqui o painel de controle do champ, tá? Ele vai ficar aqui, ó. Caso ele não apareça, a tela não apareça aqui, é só você dar 2 cliques no ícone que ele já vai mostrar aqui. E vou startar o Apache. Ficou aqui com a cor verde, quer dizer que subiu, tá tudo ok, tá? Beleza. Bom, vamos lá então. Os operadores, nós temos os operadores de atribuição, tá? Que é para a gente atribuir valores para uma variável. Nós temos também os operadores aritméticos, que são os operadores aritméticos que a gente usa na matemática mesmo, para fazer adição, subtração, divisão e multiplicação. Temos os relacionais, que servem para a gente fazer comparação, quando a gente quer comparar valores. Então, se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor ou igual, se é maior ou igual, tá? E aí, por último, a gente tem também os lógicos, que é o que vocês viram lá na disciplina de lógica, tá? Que são os operadores que servem para a gente construir estruturas lógicas. O AND, o OR, o SHOR, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aí desses operadores. Vamos abrir o nosso editor, o Sublime ou qualquer um outro que vocês têm, tá? Vamos criar um novo arquivo. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. E aonde que eu vou salvar? Eu tenho que salvar dentro lá do champ, da pasta champ, que foi criada no C2 pontos, na pasta htdocs. E no meu caso, como eu mostrei para vocês no exemplo, eu criei dentro de htdocs um outro diretório que eu chamei de projeto web, tá? E eu vou chamar esse arquivo aqui de operadores.php. Certo? Como é um código PHP, eu preciso colocar tudo dentro das tags que delimitam o meu código PHP. Bom, para criar variável, a gente já viu que eu coloco o cifrão e o nome da variável. Então aqui eu estou criando uma variável e por meio do operador de atribuição igual, estou atribuindo a variável valor, né, o valor 10, tá? Qual que seria uma outra forma de a gente fazer essas atribuições, tá? Existe algumas formas que a gente consegue abreviar essa forma de a gente atribuir valores às variáveis. Então esse aqui seria o meu valor inicial. Vou colocar aqui um comentário, valor inicial. Vamos supor que eu quero fazer o seguinte, eu quero incrementar o valor 10 nessa variável valor que já tem o valor 10. Como que eu faria isso? Valor é igual a valor mais 10.
que eu estou fazendo com isso? Eu estou colocando na minha variável valor ela própria mais o valor 10, tá? Então, o que eu estou fazendo, eu estou incrementando na minha variável valor o valor 10. Só para a gente visualizar, ó, vamos dar um print aqui. Vou salvar, vou abrir o meu navegador. Localhost. Meu diretório, projeto web. Qual que ele imprimiu? Ele imprimiu 20, porque o valor inicial era 10 e eu atribuí a minha variável valor que já tinha 10, certo? Ela mesmo mais 10, ou seja, 10 mais 10, o valor atual dessa variável é 20. Bom, é muito comum quando nós estamos programando a gente utilizar formas abreviadas de atribuição. E uma forma abreviada de fazer isso aqui que a gente fez é dessa forma. Eu vou comentar aqui, tá? Essa linha aqui que a gente fez, nós poderíamos fazer ela de forma resumida. Então, ó, em vez de eu fazer valor é igual a valor mais 10, eu poderia utilizar uma forma resumida de atribuição colocando mais igual a 10. Isso significa exatamente o que nós fizemos aqui em cima. Significa que eu estou atribuindo a minha variável valor, o valor que ela já tem nela própria e somando 10. Se a gente salvar isso daqui e atualizar a página, a gente vai ver que continua 20. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente fez ali em cima, só que de forma abreviada. E aí a gente pode fazer isso para qualquer um dos operadores, tá? Eu vou colocar um BR aqui só para ficar mais fácil para a gente se localizar. Aliás, vamos colocar um texto aqui, ó. Aqui a gente coloca essa tag BR que vai fazer com que na hora que a gente printar um outro valor depois, esse valor vai dar uma quebra de linha, né? Ou seja, não vai ficar na mesma linha a próxima informação que a gente printar na tela, tá? Então eu posso fazer isso para qualquer um dos meus operadores aritméticos.
valor incrementado em 10, 20, valor dividido por 10, 2. Vamos fazer só mais um exemplo aqui. Salvei. Valor subtraído por 2, 1. Então, assim, basicamente é isso. Os operadores de atribuição e aritméticos não tem segredo, tá? Uma coisa que a gente pode utilizar também, igual a gente tem lá nas expressões matemáticas, é utilizar parênteses para a gente criar expressões. Então, se eu quero que uma determinada expressão matemática tenha precedência sobre outra, eu posso utilizar os parênteses para isso, tá? Bom, e aí a gente tem um outro tipo de operadores, que são os operadores relacionais. Como eu disse para vocês, os operadores relacionais servem para a gente efetuar relações, para a gente, né, fazer comparações entre valores. Então, vamos tentar implementar aquele exemplo que está lá no referencial teórico. Eu vou criar um novo arquivo, vou salvar ele. Vou criar aqui a variável A e vou passar para ela esse valor. A variável B. Aqui a gente já vai estar utilizando uma estrutura de controle, tá? Que é o if. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais detalhado ela, mas o foco aqui vai ser os operadores relacionais, que são muito utilizados, como vocês estão vendo, quando a gente está trabalhando com estruturas de controle. Então, basicamente, sempre quando você está trabalhando com estruturas de controle, você utiliza os operadores relacionais. Então, vamos fazer o seguinte, igual está lá no exemplo. Se A é igual a B, se não se A diferente de B, A e B são diferentes. Vou salvar. A e B são iguais. Bom, esse caso aqui, quando a gente utiliza esse tipo de operador relacional aqui, igual, ele compara somente o valor. Ele não faz a comparação do tipo. Por isso que ele mostrou aqui que A e B são iguais. Mas vejam que aqui eu estou com o número inteiro e aqui, na verdade, é uma string. Então, na prática, isso não é igual, né? São coisas diferentes. Uma coisa é uma string
1, 2, 3, 4 e outra coisa o número 1234. Tá? Então isso, quando você está construindo estruturas lógicas e faz esse tipo de comparação, utilizando os operadores relacionais, isso pode dar algum problema. Para isso a gente coloca mais um igual, então fica 3 iguais, que significa, e nesse caso aqui do diferente, mais um igual, né, que fica o sinal de exclamação e 2 iguais. Significa que, além do valor, está sendo comparado também os tipos, tá? Então, se a gente salvar aqui e atualizar, agora ele, né, vai mostrar para nós a mensagem que A e B são diferentes, porque de fato eles são de tipos diferentes. Bom, e aí tem outros lá, operadores relacionais também, né, lá no referencial teórico. Depois vocês dão uma olhada lá nos outros operadores. E com base nesse exemplo aqui, nesses exemplos que a gente está fazendo, em casa vocês façam esses exemplos e testem outros operadores, outras situações, tá? Só que não tem como a gente fazer todos os exemplos aqui, senão fica muito extenso o nosso vídeo. E como eu mostrei aqui para vocês, a gente tem também, né, além desses operadores, nesses operadores, a gente utiliza esses operadores em estruturas de controle, tá? O que são essas estruturas de controle? Vocês certamente já viram isso lá quando vocês estavam trabalhando com a lógica de programação. Então, a primeira estrutura de controle que a gente vai ver, e a gente acabou de usar ela ali no nosso exemplo, é a estrutura de controle condicional. E aqui nesse fluxograma, né, ele mostra exatamente qual que é a lógica por trás dessa estrutura. Bom, você tem então um valor e você faz um teste lógico com esse valor. Se esse teste for verdadeiro, você executa determinados comandos. Se esse teste for falso, você executa outro bloco de comandos, tá? Então, você faz um teste lógico. Caso aquele teste lógico retorne verdadeiro, que é um valor booleano, retorne true, um determinado bloco de código vai ser executado. Se não, se esse teste lógico retornar um valor falso, né, vai retornar aqui para nós, vai executar um outro bloco de código. Exatamente como a gente fez aqui, ó. Se A e B forem exatamente iguais, essa estrutura aqui, né, esse bloco de código, que no caso aqui é uma linha só, mas poderia ser mais, vai ser executado. E aí aqui, em vez de eu colocar o se não, eu faço um outro teste. Então, eu uso um else if. Se não se A totalmente diferente de B, inclusive no tipo, eu dou um eco, A e B são diferentes. Vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente compreender bem essa parte da estrutura condicional, que é fundamental quando a gente está trabalhando com linguagem de programação. Aliás, todas as estruturas de controle são, né, essenciais. Nesse exemplo aqui que nós vamos fazer, a gente vai simular, a gente vai criar algumas variáveis e vamos atribuir essas variáveis algumas notas. E aí a gente vai calcular uma média. Dependendo do resultado dessa média, a gente vai mostrar se o aluno está aprovado, se ele está de recuperação, né, ou se ele realmente está reprovado. Então vamos criar aqui mais um arquivo. Vou chamar aqui de condicional. Então eu vou criar aqui 3 variáveis. Vou criar 3 variáveis para receber as notas. Nota 1, que eu vou dar o valor de 8.5. Nota 2, eu vou dar o valor de 4.2. Nota 3, eu vou dar o valor de 5. E nós vamos criar mais uma outra variável. Essa outra variável, ela vai ser do tipo booleana. O que é uma variável booleana? Ela é uma variável que
tem um valor lógico, ou é verdadeiro ou é falso. E essa variável, ela vai servir para armazenar a seguinte informação: se esse aluno foi reprovado por falta ou não. Por que a gente colocou essa... Opa. Por que a gente criou essa variável reprovado por falta? Caso o aluno seja reprovado por falta, ele já está reprovado, então a gente nem vai fazer o cálculo das notas dele. Então o primeiro teste que a gente vai fazer é: o aluno está reprovado por falta? Se o aluno estiver reprovado por falta, pronto, ele já está reprovado. A gente nem vai somar as notas, calcular a média. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é esse teste. Então, se o aluno está reprovado por falta, aluno reprovado por falta. Se não, se ele não está reprovado por falta, aí sim nós vamos, primeiramente, somar essas notas, tá? Verificar qual que é a média delas, qual que é a média, e aí com base nisso que a gente vai fazer os outros testes. Então, primeira coisa, eu preciso criar uma variável que eu vou chamar de média, e nessa variável eu vou somar as minhas notas e dividir por 3, ou seja, eu estou calculando aqui a minha média. Feito isso, nós vamos usar a seguinte regra: se a média for maior ou igual a 6, beleza, o aluno está aprovado. E aí a gente vai printar a mensagem na tela com o aluno está aprovado e qual que foi a média dele. Se não, se a média for maior ou igual a 4 e a média for menor que 6, ou seja, se a média dele estiver entre 4 e 6, o aluno está em recuperação. E a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vai imprimir essa mensagem na tela e mostrar a média. Se não, se a nota dele não, se a média dele não for maior que 6 e não estiver entre 4 e 6, ele está reprovado. Então vamos lá. Percebo que aqui, ó, eu tenho aqui um if que verifica se ele está reprovado por falta. Né? E como a gente já viu, se ele já tiver reprovado por falta, a gente já printa que ele está reprovado por falta e não executa a média. Então, se o aluno não está reprovado por falta, a gente calcula a média e percebo que aqui, ó, dentro do bloco else, dessa estrutura de controle aqui, nós vamos criar uma outra estrutura de controle else. Então, eu posso ir criando estruturas lógicas dentro de outras estruturas, tá? Isso é muito comum. Então, vamos lá. Se a média que a gente acabou de calcular for maior ou igual a 6, o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar na tela aluno aprovado. E aí a gente vai printar na tela qual foi a média dele. Média. Vamos colocar um BR aqui para dar uma quebra de linha. Se não, C.
Se a média for maior ou igual a 4, and média menor que 6, o aluno vai estar em recuperação. Se não, ele realmente está reprovado. Certo? Percebo que aqui ó, nós estamos utilizando os operadores, né, relacionais para a gente fazer a comparação, e aqui a gente está utilizando o AND, que é um operador lógico, tá? Ou seja, essa condição tem que ser verdadeira e essa aqui também tem que ser verdadeira para que a gente consiga aí calcular um intervalo. Erro na linha 11. Aqui, ó, faltou um ponto e vírgula aqui. Esqueci de colocar nota 3. 21. Aluno em recuperação, média 5.9. Certo? Se a gente alterar aqui, ó, o valor da nota dele, o aluno está aprovado, ele tirou, né, maior que 6, maior ou igual a 6, ele tirou 6.23, quer dizer que ele está aprovado. Então aí depois vocês mudem os valores das notas de vocês para vocês fazerem outros testes. Bom, e aí depois a gente tem outros dois tipos de... Aliás, temos mais 3 tipos, né, de estruturas de controle. A gente tem o while, o for e o for each. Bom, o while ele é parecido com o if else, só que a lógica dele é a seguinte: a gente cria um laço de repetição. O while cria um laço de repetição. Então, enquanto eu começo aqui, certo? Com um determinado valor. Isso aqui é verdadeiro? Se sim, eu fico aqui, ó, executando esse bloco de código. Enquanto o valor não for falso, eu não saio desse loop. Então eu fico executando o bloco de código aqui repetidas vezes até que o retorno do meu teste lógico seja falso. Então, enquanto o meu teste lógico for verdadeiro, eu vou ficar executando aquele bloco de código. Eu executo o bloco de código, chego no final e testo de novo. É verdadeiro? Executo de novo. E no final dele testo. É verdadeiro? Continua verdadeiro? E assim, né, até que retorne o valor falso. Vamos então criar aqui um outro arquivo onde a gente vai testar aqui a nossa estrutura de repetição while. Eu vou colocar, como o while e o for são bem parecidos, vamos colocar aqui no mesmo arquivo o while e o for.
Só para a gente separar, vou colocar aqui um eco usando o while, que é o que a gente vai ver primeiro. Aqui, ó, em vez de eu colocar um eco com a minha string e depois colocar um eco com a tag br para dar uma quebra de linha, eu posso concatenar, conforme a gente já viu. Então eu vou tentando utilizar diferentes formas para vocês irem familiarizando com elas, tá? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu vou criar uma variável e vou atribuir a essa variável o valor 1. E aqui eu vou criar o meu while. Enquanto a minha variável A for menor que 5, eu quero executar esse bloco de código, que vai fazer o seguinte: ele vai printar na tela a variável A, vou colocar aqui também um BR, e aqui é que está o pulo do gato. No final aqui do meu comando, né, do meu bloco de código, eu incremento o A, ou seja, ele vai printar a minha variável A e no final ele vai fazer o seguinte: variável A recebe ela mesmo mais 1. Então, a cada execução desse bloco aqui, a variável A vai somando 1. Então, na primeira vez, ela está com 1. Na primeira vez que isso aqui rodar, ela vai ficar 2. Na segunda vez, 3. E assim sucessivamente. Toda vez ele volta para cá e testa. A é menor que 5? Se é, ele continua. Senão, ele sai do meu bloco, tá? Isso vai acontecer até que o A seja menor que 5. A partir do momento que o A tiver o valor 5, esse bloco aqui não vai ser executado, porque o 5 não é menor que 5. Então, esse bloco aqui não vai parar de ser executado. E como vocês viram lá nos operadores de atribuição, para a gente incrementar, eu coloco a variável mais. Ou seja, eu estou pegando o valor da variável, pegando a variável e atribuindo ela própria mais 1. Vamos salvar. Vamos ver como vai ficar isso. Olha lá, ele imprimiu 1, 2, 3, 4. Por que não imprimiu o 5? Porque quando o A estava valendo 5, no teste lógico aqui isso retornou falso. Então ele não executou esse bloco de código. E aí a gente podia fazer algo bastante parecido com o for. A diferença é que o for tem uma sintaxe um pouquinho mais complexa, né? Mas é a mesma lógica. No for, a gente passa um valor inicial para a variável. Na mesma linha, o valor inicial da variável. No nosso caso aqui é 1, certo? O teste lógico que vai ser feito. No nosso exemplo aqui, o teste lógico é esse. E aqui, ó, o incremento da variável. Então, basicamente é a mesma coisa, sintaxe que é diferente. Basicamente não, é a mesma coisa mesmo em termos de lógica, tá? Então, utilizando o mesmo exemplo, eu vou criar aqui a variável, eu vou chamar de b, que é 1. Aliás, aqui a gente não cria, né? A gente já coloca direto aqui no for. Então, para o b valendo 1, o meu teste lógico é enquanto b, deixa eu dar um espaço aqui,
o meu teste lógico é enquanto B for menor que 5, e eu incremento a variável B. Fizemos aí, ó, o mesmo exemplo, né, utilizando o while e o for, né, deu o mesmo resultado, tá? Bom, e aí a gente tem uma outra estrutura de controle muito interessante, que é o for each, e que é muito utilizado quando a gente está trabalhando com arrays, né, com vetores. É uma forma fácil da gente percorrer os arrays, tá? Então, vamos criar aí um novo arquivo. Vamos salvar. E para esse exemplo, para testar o for each, a gente precisa de um array. Então, eu vou criar aqui uma variável frutas, que vai ser um array. Como que eu faço para percorrer esse array e mostrar cada um desses elementos, né? Então aqui eu tenho 4 elementos. É muito simples. For each. Primeiramente eu passo o nome do meu array, que no caso aqui é frutas, as, e aqui eu crio uma outra variável. Essa variável vai receber cada item do meu array, tá? Eu vou chamar aqui de fruta. Ou seja, para cada uma desses elementos aqui, né, ele vai executar, ele vai fazer um loop, né, e vai percorrendo o meu array. Então ele vai percorrer o meu array na primeira posição, vai pegar mamão e vai printar na tela mamão. Vai percorrer para a segunda posição, vai pegar melancia e vai printar melancia. E assim até chegar ao final do meu array, tá? Vamos ver como ficou. Olha lá. Ele saiu percorrendo o meu array, né? E foi printando aí cada um dos elementos, tá? Bom, esse então é o nossa última estrutura de controle. Bom, pessoal, então terminamos aí a parte de estruturas de controle e na próxima aula nós vamos criar aí uma função. Vou mostrar para vocês um exemplo sobre as funções, tá joia? Até mais então.